Eu gostaria de cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro. Aleluia, Deus. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a ciência, e a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmadas na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com as demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. E você pode se acomodar novamente e glorificando o nome do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estas duas epístolas que o apóstolo Pedro escreveu, às vezes quando eu me pego lendo essas duas epístolas, a primeira e a segunda, eu tenho a impressão de que, ainda que eu saiba que ela foi escrita para os tempos dele em que ele viveu, parece que ele escreveu para os nossos dias. E é por isso que eu creio que a palavra de Deus, ela é constantemente, aleluia, atualizada no sentido espiritual, não no sentido humano, mas no sentido espiritual, para que ela possa alcançar as diversas gerações para a qual ela foi endereçada. Porque se nós pensarmos que o apóstolo escreveu estas duas epístolas, aleluia, para as igrejas a qual ele desejava exortar, ele desejava ensinar,
ele desejava, aleluia, corrigir aquilo que precisava corrigido. Isso também se aplica à nossa vida nos dias atuais, porque durante toda esta segunda epístola, a preocupação do apóstolo é uma só: é alertar a igreja acerca das doutrinas que irão surgir, aleluia. Se nós lermos toda a segunda epístola de Pedro, você vai perceber que a preocupação dele é acerca dos ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que ainda havia de surgir. O apóstolo, pela revelação do Espírito Santo, sabia que em determinado momento, aleluia, haveriam doutrinas neste mundo que iriam se disfarçar de palavra da salvação, para tentar levar aqueles que desejavam de fato alcançar a salvação a se perderem na caminhada. E é por isso que ele escreve estas epístolas, a fim de tentar impedir que os cristãos verdadeiros, aqueles que conheceram a Jesus de verdade, se converteram, entregaram as suas vidas, permaneçam firmes na fé pelo conhecimento da palavra, aleluia. Tudo que nós fazemos na casa de Deus, tudo que nós fazemos, celebramos, também em nossos lares, na nossa comunhão com Deus, tem que estar primeiramente, aleluia, amparado pela palavra de Deus, aleluia. Nós não podemos, aleluia, criar para nós mesmos doutrinas que venham satisfazer as nossas vontades, aleluia. Porque nós sabemos que o Evangelho, ele tem acima de tudo a ver com negação a si mesmo, aleluia. Acima de tudo, o Evangelho, ele nos permite conhecer que para estar próximos de Jesus, nós precisamos primeiro desapegar de nós mesmos, desapegar das velhas práticas, desapegar dos velhos comportamentos, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que em Jesus Cristo nós somos novas criaturas. E novas criaturas não praticam, aleluia, aquilo que é velho. E ele deixa isso bem claro, que se nós não começarmos a nos comportar, se nós não começarmos a trabalhar as virtudes, aleluia, nós somos como pessoas cegas. E se esquecemos, aleluia, que em outro momento os nossos pecados foram perdoados. Quando nós estudamos um pouco acerca da vida do apóstolo Pedro, aqui em questão, nesta oportunidade, quando nós estudamos a respeito, aleluia, de como era o seu comportamento, igreja do Senhor, nós percebemos que Pedro não era muito diferente da maioria dos cristãos de hoje. O testemunho de Pedro, ele é muito parecido com o nosso, aleluia. Pedro, quando Jesus se encontra com ele, ele é um simples pescador. Ele é alguém que apenas vive da pesca como sustento para a sua família. Mas ele é um homem que é de temperamento difícil. Ele é um homem que não aceita diversas situações com muita facilidade. Ele é um homem que acha que algumas situações devem ser resolvidas na base da espada, na base da força do seu braço. E nós sabemos porque a Bíblia nos revela isso. Nós sabemos que no primeiro encontro de Jesus com Pedro, que é a ocasião da pesca maravilhosa, quando ele vê os pescadores enchendo o barco, aleluia, e a Bíblia diz que de modo que os barcos quase afundaram, quando ele chega em terra, ele se prostra diante dos pés de Jesus: afasta-te de mim, pois sou homem pecador, aleluia. Ele sabe que a trajetória dele não é das melhores para ser merecedor das bênçãos do Filho de Deus. E naquele momento, aleluia, acontece uma coisa que ainda acontece nos dias atuais. Pessoas que se acham indignas de serem participantes, irmão Júnior, da promessa do Filho de Deus. Pessoas que não têm coragem, pastor, igreja do Senhor, de reconhecer a Jesus como o único suficiente Salvador,
porque acham que o pecado que elas praticaram, aleluia, é muito grande, é muito forte, aleluia. Mas Jesus é o nome que encobre multidões de pecados, aleluia. Jesus é o nome, aleluia, que nos traz de volta à mesa do Senhor, aleluia. Jesus é o nome, aleluia, que pega Pedro, aleluia, um homem pescador, aleluia, com pouca cultura literal, e transforma ele num escritor, aleluia. E ele escreve essas duas epístolas com uma capacidade intelectual impressionante, aleluia. Pedro é diferente de Paulo. Paulo estudou desde cedo. Paulo era zeloso. Ele frequentou, aleluia, as escolas doutrinárias de Jerusalém, aleluia. Ele tinha 3 nacionalidades. O homem era poliglota, aleluia. Mas Pedro não. E nem por isso, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que habitou na vida de Pedro, aleluia, deixou de instruí-lo, aleluia. Nem por isso, aleluia, o Senhor deixou de usá-lo nesta terra, aleluia. Talvez, aleluia, alguém se ache incapaz, igreja do Senhor, de ser usado pelo Senhor, aleluia. Talvez alguém se ache incapaz até, aleluia, de frequentar uma igreja, por conta daquilo que praticou. Mas isso é diminuir o amor de Jesus por toda a alma pecaminosa que há sobre esta terra, aleluia. Talvez, se nós ainda pensássemos dessa forma, essa igreja estaria bem mais vazia do que está hoje. Mas houve um momento da nossa vida em que nós fizemos como Pedro, aleluia, nós se prostramos diante do Senhor e não dizemos: afasta-te de mim. Nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim e me socorre. E por isso estamos aqui, aleluia, porque o Senhor nos acolheu, porque o Senhor nos recebeu, porque Ele não olhou pelos nossos pecados, aleluia, mas Ele viu em cada um de nós, aleluia, a oportunidade, aleluia, de nos usar nesta terra para que a palavra dele viesse a se propagar na vida daqueles que necessitam. E se Pedro não pôde pregar fisicamente, falar diretamente, ele deixou recomendações, ele deixou cartas, ele deixou instruções, aleluia. E estas cartas que ele escreveu, elas são poderosas, aleluia, porque são inspiradas pelo Espírito Santo para moldar o nosso caráter cristão nos dias de hoje. O capítulo 1, verso 1, ele se apresenta: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está endereçando esta carta a alguém. Ele está escrevendo a alguém. Ele vai dizer: aos que conosco alcançaram igualmente a fé preciosa pela justiça que há no nome de Jesus Cristo. Se há alguém aqui nesta noite que já alcançou, aleluia, essa preciosa fé, aleluia, através da justiça que há no nome de Jesus, eu preciso te dizer que esta palavra é para a sua vida. O verso 2 ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Graça e paz sejam multiplicadas, aleluia. O que é a graça que ele se refere, aleluia? Nós estamos acostumados a dizer que a graça é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, aleluia.
quando Ele se entregou na cruz do Calvário por nós pecadores, aleluia. E por causa deste favor imerecidos, hoje nós temos liberdade, nós temos aproximação, nós temos oportunidade de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, aleluia. E custou caro, aleluia. É graça, mas não foi de graça, aleluia. Porque o apóstolo Paulo vai escrever que o sacrifício de Jesus foi o reconciliamento, a reconciliação de Deus com os homens, aleluia. Ou nós aceitamos que Deus quer se reconciliar conosco, ou nós negamos, aleluia. E se nós aceitamos, aleluia, o sacrifício de Jesus para nossas vidas, para sermos mais uma vez, aleluia, chamados filhos de Deus, é importante, aleluia, que nós tenhamos o conhecimento da palavra, porque Ele vai dizer: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas, aleluia, pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu costumo dizer que uma das coisas indispensáveis para que uma sociedade prospere, diácono Edneu, da Igreja do Senhor, isso se aplica a toda a terra. Qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado precisa de paz. Porque se não tiver paz, todo o resto desmorona. Mês passado saiu a notícia no jornal que Israel entrou num acordo de paz na guerra que já durava quase 1 ano e meio. E aquela paz foi celebrada dos dois lados. Porque a paz é algo que tem que ser celebrado mesmo. É algo que tem que ser valorizado, aleluia. E aqui o apóstolo Pedro, ele dá uma dica muito importante para as nossas vidas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu acho que você vai concordar comigo que ainda que no nosso país a gente não vive em guerra com nenhuma outra nação, aleluia, eu e você travamos as nossas batalhas, aleluia. Eu e você, aleluia, guerreamos as nossas guerras. E como o apóstolo Paulo deixa bem claro, a nossa batalha não é contra a carne, a nossa batalha ela é espiritual, aleluia. E tem coisas que tiram a paz do cristão. Durante a nossa caminhada, em diversas oportunidades, nós vamos ser tratados ou iremos passar por situações que roubam a nossa paz. E nesse momento que a paz está querendo se acabar, está querendo se esvair da nossa vida, aleluia, nós temos que ter um comportamento em comum, que é buscar na palavra de Deus novamente, aleluia. Porque Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por diversos motivos a nossa paz tenta ser roubada. Às vezes por uma palavra que foi dita. Às vezes as pessoas dizem coisas, aleluia, que abrem feridas que demoram a sarar. E nós sabemos que o cristão, ele aprende a conviver com essas coisas, porque ele é diferente, porque ele é a luz deste mundo, porque ele é o sal desta terra, aleluia. E eu lembro que Paulo, aconselhando Timóteo, ele vai dizer: olha, sofre as aflições como um bom soldado. Sofre as aflições como um bom soldado, aleluia. E nós temos muito a aprender com isso. Porque se não tem uma palavra que foi dirigida para roubar a nossa paz, aleluia, inúmeras são as situações. Tem gente, aleluia, que daria tudo que tem em troca da paz e não consegue achar.
Mas o apóstolo Pedro está dando uma dica importante, aleluia. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Esse Jesus a quem nós já confessamos como Salvador, aleluia. Ele já havia sido profetizado por Isaías há aproximadamente 600 anos antes do seu nascimento. Isaías dá diversas características a respeito de quem é esse Jesus, esse Messias, aleluia. E a última característica que Isaías dá sobre ele é que ele é o príncipe da paz, aleluia. Você consegue perceber o tamanho do privilégio que é servir a Jesus, reconhecer a Jesus como Salvador? Nós servimos e adoramos a um Deus vivo, em primeiro lugar vivo, aleluia. Porque Ele fala, porque Ele ouve, porque Ele responde, porque Ele se movimenta, aleluia. E Ele também é o príncipe da paz das nossas vidas, aleluia. Hoje à tarde, depois do almoço, eu senti uma dor de cabeça horrível, terrível, uma dor horrível aqui na cabeça. E lembrei desta passagem que isso me roubou a paz, aleluia. E eu fui no armário, peguei o medicamento, tomei e fui me aquietar. Fui dormir. E aquela dor passou, irmã de Neudo. E quando eu acordei, eu estava com a minha paz restaurada, aleluia. Mas eu fico pensando quantos todos os dias têm recorrido a medicamento. Quantos todos os dias têm recorrido à medicina? Quantos todos os dias têm recorrido a diversos meios, aleluia? E a paz não chega, aleluia. Mas é preciso nós entendermos uma coisa, aleluia. Que em meio aos tempos de guerra, de batalhas espirituais que nós travamos, aleluia, ainda que nos falte a paz, aleluia, nós não podemos perder, aleluia, o nosso foco, o nosso relacionamento com Deus, a nossa busca incessante pela presença, aleluia. O verso 3 ele diz assim: como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, aleluia. Você percebe que tudo que ele aconselha, tudo que ele fala, tudo que ele orienta está diretamente ligado, irmã de Neuda, da Igreja do Senhor, ao conhecimento daquele que nos deu virtude, a vida, a piedade, aleluia. Tudo que nós temos, aleluia, está ligado, diretamente ligado ao conhecimento do Senhor, aleluia. Isso nos dá, de certa forma, a responsabilidade de cada vez mais buscar conhecer a Deus, aleluia. Talvez alguma área da nossa vida não prospera, porque nós não sabemos como agir da forma mais correta, mais prudente. E não sabemos porque ainda não descobrimos como agir. E quem nos ensina como agir é a palavra de Deus, aleluia. E a Bíblia vai falar de diversas situações, diversos homens, aleluia, que agiram segundo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus, e por isso não prosperaram, e por isso não tiveram paz, aleluia, e por isso foram perseguidos, e por isso foram mortos a fio da espada. A gente acha muito bonito, aleluia, quando o salmista escreve assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, aleluia. Mas às vezes
Uma palavra que foi dita, aleluia, contra a nossa vida, parece que é o fim do mundo. Nem é o vale da sombra da morte, mas parece que é o fim do mundo. Isso não é defeito, aleluia. Isso é da nossa natureza humana. Você quer uma prova disso? A Bíblia vai falar de Elias. E uma palavra que foi dita contra Elias foi o suficiente, Diácono Júnior, para roubar a paz do homem. Ele não tinha medo de rei. Ele não tinha medo de capitão de 50, de 100, aleluia. Ele enfrentou todos eles, aleluia. Ele não tinha medo dos profetas de Baal, aleluia. O homem era destemido e é conhecido até hoje como o valente de Israel, o valente de Deus. Mas por causa de uma palavra que foi dita, aleluia, parece que a fé do homem desmoronou, aleluia. A Bíblia diz que ele não chegou no deserto e se deitou embaixo de uma pequena árvore e ali desejou morrer, aleluia. Se lamentando, dizendo que não era maior do que seus pais. Sabe, igreja, eu aprendo muito com essa passagem, porque houve um tempo na nossa vida que a gente quis desistir da caminhada, aleluia. Mas nós demos a volta e nos reencontramos novamente com a paz que nos permite seguir a nossa caminhada. Porque no dia que nós abandonarmos o conhecimento da palavra, aleluia, automaticamente nós estaremos totalmente distantes, longe da presença de Deus. A presença de Deus não é ocupar banco de igreja, aleluia. A presença de Deus é já acordar orando, agradecendo o Senhor pelo fôlego de vida, aleluia. A presença de Deus, aleluia, é saber que até o nosso respirar depende dele, aleluia. O que nós fazemos aqui, aleluia, não é nem 10% do que fazemos em casa, na nossa vida, nos nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho. E a Bíblia vai dizer que enquanto Elias desejou a morte, ele sonhou, e neste sonho, aleluia, um anjo desceu do céu e lhe deu um alimento, aleluia. Sabe onde é que está o meu e o teu alimento? Está aqui. Nesta palavra de Deus, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, aleluia, você não precisa se alimentar de mais nada, aleluia. Ele diz assim: os seus pais, os vossos pais, eles comeram maná no deserto, aleluia, mas morreram. E ele se revela como o pão vivo que desceu do céu, aleluia. E todas as vezes que nós buscarmos a presença de Deus na palavra, aleluia, nós somos revestidos de virtudes. A virtude não provém do homem, mas do Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo que nos enche, aleluia, que nos dá a direção, o comportamento, o caráter, a ética, a moral, para seguirmos a nossa caminhada, aleluia. O versículo ele diz assim: vós também, aleluia, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescenta à vossa fé a virtude, aleluia. Do que adianta eu ter fé e dizer que sirvo a Jesus, aleluia. Estou aqui com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus nesta noite, aleluia. E saindo daqui eu sento numa roda de escarnecedores e falo tudo que vem na mente, na boca. Aonde está a minha virtude, aleluia? Aonde está o meu caráter cristão, aleluia? E Ele está aqui orientando: acrescentai à vossa fé a virtude, aleluia. É através das virtudes que nós conseguimos, aleluia, ser diferente do restante do mundo, aleluia. Do jeito que as coisas estão hoje, aleluia, tanta gente andando com a Bíblia para cima e para baixo, aleluia, dizendo que é crente, aleluia. E é bom que seja assim, aleluia.
Mas o que diz a respeito do caráter do cristão não é a Bíblia que ele carrega embaixo do braço, aleluia. São as suas virtudes, aleluia. E o apóstolo, ele está com essa preocupação de fazer com que a igreja acrescente virtudes à sua fé, aleluia. E ele vai dizer a virtude e a ciência a temperança. A temperança, a paciência a piedade, aleluia. A temperança diz respeito, aleluia, ao oposto do que Pedro era. Olha como o Espírito Santo, igreja do Senhor, molda o caráter do homem, aleluia. O homem que pegou a espada, aleluia, e arrancou a orelha do guarda quando ele foi levar Jesus preso, aleluia. Ele agora está falando de temperança, aleluia. O homem que em outro momento era explosivo, aleluia, era violento, queria resolver tudo na base da confusão, agora orienta a igreja, aleluia, dos séculos vindouros, aleluia, a acrescentar temperança na sua fé, aleluia, a acrescentar paciência, aleluia, a acrescentar piedade, aleluia. Só nesse verso 6, aleluia, ele orienta a igreja, aleluia, a acrescentar 3 virtudes poderosas, aleluia. O crente que não tem temperança, aleluia, ele dificilmente consegue lidar com as dificuldades de evangelizar, de falar do amor de Jesus, aleluia. O crente que não tem paciência, aleluia, ele dificilmente consegue suportar as adversidades, aleluia, que vem na vida do crente, porque criou-se uma falsa ideia de que a vida do crente é só flores, só maravilhas, aleluia. E se ele não aprender a ser paciente, ele desfalece na caminhada, aleluia. E a terceira virtude que ele orienta nesse verso 6 é a piedade. A piedade pela qual um dia nós fomos alcançados, aleluia. Nós temos que ser piedosos, aleluia. Piedade não é ter pena de ninguém, aleluia. A piedade é uma virtude que nasce no nosso coração, um desejo de estender a mão, de ajudar, aleluia, a quem precisa. E Pedro, orientado pelo Espírito Santo de Deus, está dando aqui, aleluia, orientações, aconselhamentos poderosos para a vida do cristão. Ele continua no verso 7 dizendo: e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, aleluia. Você percebe que ele começa a mudar o foco da mensagem, aleluia. No verso 6 ele fala do indivíduo, das suas características, dos seus comportamentos. Aí já no 7 ele já fala no cuidado com o próximo, aleluia. O amor fraternal, a caridade, aleluia. Isso ele aprendeu com Jesus, não foi com outra pessoa, aleluia, da qual ele, Pedro, aleluia, era o mais necessitado de aprender isso, aleluia, por conta do seu comportamento. Verso 8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Tudo gira, diácono Júnior, em torno do conhecimento de Jesus Cristo, aleluia. Toda a orientação que ele está dando aqui, aleluia, é embasada, pautada no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, aleluia. Nada aqui, aleluia, é da cabeça do apóstolo, aleluia. Tudo é com base no conhecimento de Deus que ele recebeu através de Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Verso 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Aleluia, Deus. Ele deu a dica lá no verso 2: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador.
E continuou aconselhando, aleluia, a acrescentar virtudes na fé. E ele disse quais eram as virtudes, para se aplicar a si mesmo, para se aplicar com o próximo, aleluia. E tudo isso é pautado no conhecimento de Jesus. Mas aqui ele faz um alerta no verso 9: pois aqueles em quem não há estas coisas é cego. Ele agora está exortando, aleluia. Em outras palavras, eles estão dizendo: é hora de abrir os olhos, aleluia. É hora de acordar, aleluia. É hora de despertar da religiosidade, aleluia, e começar a praticar o verdadeiro evangelho. Nada vendo ao longe. Não é um cego simples não, viu? Aquele em quem não há estas coisas é como cego, e nada vendo ao longe. Eita Jesus! Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Confessar a Jesus é isso, aleluia. É ser purificado, aleluia. É ter os pecados perdoados, aleluia. Verso 10 ele diz: procurar, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, aleluia. Qual é a vocação do cristão, aleluia? É tudo aquilo que ele já falou. É conhecer a Deus e a Jesus através da palavra, aleluia. É acrescentar virtudes, aleluia, a fé. É ser praticante dessas virtudes, aleluia. Crescer no conhecimento, na graça da palavra de Deus, aleluia. E assim evitando a cegueira espiritual, aleluia. Verso 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita Jesus! Caminhar não é dos mais fáceis não, viu, irmão? Quando Jesus disse que a porta é estreita, eu acho que o apóstolo aqui está explicando aqui o quanto ela é estreita, aleluia. Tudo isso, aleluia, não é para ser visto nesta terra. Não é para que ninguém olhe para nós e diga: olha, aquele ali é piedoso, aquele ali é bom, aquele ali ajuda o próximo, aleluia, aquele ali se comporta como crente, aleluia. Não. Tudo isso é para que nós possamos ter a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as promessas, aleluia, de todas as promessas, aleluia, pela qual nós vivemos aqui nesta terra, aleluia, a principal é esta: ser participantes do reino do Senhor, que não é nesta terra, aleluia. O Senhor disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. E tantas foram os aconselhamentos do próprio Jesus, aleluia, acerca do que nós passaríamos nesta terra, para que nós pudéssemos ser participantes do seu reino vindouro, aleluia. Para finalizar, a igreja, ele é tão consciente do que ele está falando, ele tem tanta certeza que o reino de Jesus é tão vindouro, aleluia, que no capítulo 3 dessa mesma epístola, e aqui eu deixo uma orientação de leitura, ele vai falar no capítulo 3 a respeito da volta de Jesus. Ele vai concluir a epístola falando da volta de Jesus. Porque é isto que importa na vida do cristão. É isto que importa para a nossa vida, aleluia.
ser participantes do reino do Senhor Jesus, aleluia. Verso 12: por isto não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmadas na presente verdade. Ele insiste em dizer que continuará a orientar, a exortar, a corrigir quando necessário, acerca destas mesmas coisas, aleluia. E isso nos faz um alerta, aleluia. Se hoje nós temos a nossa consciência cristã voltada, pautada nisso que o apóstolo está pregando, que nós conservemos, aleluia, a nossa fé dessa forma, para que amanhã a gente não venha a mudar de opinião. O que acontece muitas vezes, aleluia, é que nós nos deixamos levar pelos ventos, aleluia, do engano. Não mais para a igreja do pastor Chagas não, lá não tem milagre. Tem uma igreja ali que é milagre todo dia. Ah, não vou mais frequentar aqui não. Aqui eu não posso usar a roupa que eu gosto. E ali eu entro de qualquer forma, aleluia. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Os ventos do engano, aleluia, eles estão presentes na nossa geração, aleluia. Disfarçados de cristãos, de evangelho. Mas se você quiser conhecer o verdadeiro evangelho, está aqui. É na palavra, aleluia. É na Bíblia Sagrada, aleluia. É lendo em casa, aleluia. Como os crentes de Iberé, pastor Chaga, que os pastores pregavam e eles ficavam confirmando, aleluia, se aquilo que estava sendo pregado era o que estava na palavra, aleluia. Nós não vemos a igreja, aleluia, nós não frequentamos a igreja para nos alimentar de qualquer coisa, e muito menos, aleluia, para ter o nosso ego massageado, mas nós viemos à igreja, aleluia, para nós aprendermos de Jesus, aleluia, aprendermos a palavra de Deus, moldar o nosso caráter e nos preparar para o grande encontro com o Filho de Deus. Sou grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmão?